Shabbat Shalom, irmãos. Shalom também para quem vai acompanhar a gente pelas mídias sociais, pelo podcast, pelo YouTube. Estamos na porção 47. Amém? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio 11, 26. O nome dessa paraxá é Re'e. Vejam. Ou observem. Deuteronômio 11, 26. Vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se deres ouvidos às ordenanças de Adonai, seus mandamentos, seu Deus, que entrego hoje a vocês. E a maldição, se vocês não ouvirem aos mandamentos de Adonai, seu Deus, e se desviarem do caminho que ordeno hoje, e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Irmãos, essas poucas palavras, elas devem reger a nossa vida. Bênção e maldição. Bênção na obediência e maldição na desobediência. Essa arte aqui que a gente fez para fazer a chamada, da paraxá nas nossas mídias sociais, é exatamente esse é um momento de escolha. Todo momento de escolha nas nossas vidas é assim. Se nós escolhermos o caminho de bênção, é o caminho da obediência. E o caminho da maldição é o caminho da desobediência. Deus não muda. Deus ele é imutável. Muitas pessoas dizem, a lei foi abolida, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Elas inconscientemente estão andando em um caminho de maldição. Às vezes nada dá certo na vida da pessoa. Por quê? Porque ela está negligenciando os mandamentos de Deus. Ela não está obedecendo a Deus. Seguindo mais em frente, aqui no capítulo 12, versículo 1 a 7. Aqui estão as leis e regras que vocês devem guardar e obedecer na terra que Adonai, o Deus de seus antepassados, deu a vocês como propriedade enquanto viverem sobre a face da terra. Destruam todos os lugares onde as nações desalojadas por vocês serviram seus deuses, quer no alto das montanhas, quer nas colinas, quer sob alguma árvore frondosa. Quebrem os altares, façam as colunas em pedaços, queimem os postes sagrados por completo e eliminem as imagens esculpidas de seus deuses. Exterminem o nome deles desse lugar. Esse versículo é importante. O versículo 4. Vocês, porém, não devem tratar Adonai, seu Deus, desse modo. Em vez disso, vão ao lugar em que Adonai, seu Deus, puser seu nome. Ele o escolherá dentre todas as suas tribos, e vocês procurarão por este lugar, onde ele habitará, e se dirigirão para lá. Daqui a pouco eu continuo aqui no versículo 6. Essa expressão aqui, não façam assim com o Senhor, não façam assim com Adonai. Ela é repetida aqui no versículo 4 e daqui a pouco mais à frente. Nós podemos entender essa expressão da seguinte forma, irmãos. As nações, elas adoravam seus deuses em vários lugares. Em colinas, eles faziam altares em qualquer lugar.
E o Senhor não quer que ele seja adorado na forma que as nações adoravam os deuses deles. Além de Deus ele querer exclusividade para ele quer também exclusividade na forma como ele é adorado. Ele fala, não façam assim para com o Senhor. As nações sacrificavam seus filhos aos deuses estranhos. Não façam assim com o Senhor. As nações, algumas delas, faziam canibalismo. Não façam assim com o Senhor. Muitas pessoas, elas hoje em dia, elas dizem assim, Deus está preocupado com o meu coração, né? E elas querem adorar a Deus do jeito delas, né? Deus, ele se importa com o meu coração, não se importa com a minha vestimenta, não se importa com a forma que eu adoro. Eu posso adorar a Deus assim, rodopiando, caindo no chão e fazendo um monte de malabarismo, né? Mas o que a gente lê aqui é que Deus, ele não quer apenas exclusividade para ele, mas na forma como devemos adorá-lo. Seguindo aqui no versículo 6, né? E também Deus ele quer exclusividade no lugar de adoração, né? Ele aqui não revela ainda que será em Jerusalém, mas ele fala de um lugar onde ele vai escolher o seu nome, que ele vai escolher onde o seu nome irá habitar. Versículo 6, capítulo 12. Levem suas ofertas queimadas, seus sacrifícios, seus décimos, seus dízimos, postos para Adonai, as ofertas que derem, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e o primogênito do gado e das ovelhas. Vocês e sua casa comerão ali, na presença de Adonai seu Deus, e se alegrarão por tudo o que fizerem, pois Adonai seu Deus os abençoou. Um outro versículo que tem a mesma expressão, versículo 29 ao 31, ali está do mesmo jeito. A gente vai ali no 29 e 31, depois a gente retorna. Só para a gente focar aqui na expressão, vocês não farão assim com Adonai. Aqui, versículo 29 do capítulo 12. Quando Adonai, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações em que entram com o objetivo de desalojá-las, e quando as tiverem expulsado e estiverem vivendo na terra delas, tomem cuidado, depois de elas terem sido destruídas à sua vista, para não serem enganados ao segui-las. Não inquiram pelos seus deuses, perguntando, como essas nações serviam aos seus deuses? Farei o mesmo. Vocês não devem fazê-lo para Adonai seu Deus. De novo, a mesma construção de frase, a mesma expressão. Elas realizavam para seus deuses todas as abominações odiadas por Adonai, até queimaram seus filhos e suas filhas no fogo para seus deuses. Então, irmãos, nós vemos aqui claramente que Deus, ele não requer apenas exclusividade para ele, mas exclusividade na forma como devemos adorá-lo, tá? Hoje em dia existe uma expressão chamada sincretismo religioso, que é uma religião, uma fé, abraçar costumes da outra. Nós vemos aí igrejas fazendo corredor do sal. Isso é um costume do candomblé, né? Nós vemos igreja colocando copinho de água em cima da televisão. Eles chamam de ponto de contato. Eles acham que as pessoas precisam ter contato com algum objeto santificado, digamos assim, para que elas consigam exercer a sua fé. Mas não é assim que Deus mandou. Nós devemos fazer apenas o que está escrito. Amém? Deixa eu só pegar aqui. Exatamente. Nós vemos o caso dos filhos de Abraão. Foram adorar um jeito. Aliás, não sabemos exatamente o que eles fizeram. A Bíblia fala que foi um fogo estranho. Deus não aceitou. Então Deus não aceitou a oferta nem Caim
Deus não aceitou os filhos de Arão. Nadab e Abiú. Então nós vemos que Deus pede uma forma para que nós adoremos. Quando a pessoa quer criar uma forma de adoração, ele está indo contra os princípios que Deus pediu. Então é muito, tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente. Seguindo mais em frente, na verdade, voltando alguns versículos, aqui no capítulo 12 ainda, um versículo que eu já vi pessoas interpretando esse versículo, torcendo, na verdade, esse versículo, né? As pessoas, elas tentam espremer da Bíblia aquilo que elas desejam, né? Capítulo 12, versículo 13. Versículo 13 ao 16. Tenham o cuidado de não apresentar as ofertas queimadas em qualquer lugar que virem. Aqui o Senhor ele tá falando sobre a necessidade do povo ir a Jerusalém, né? Façam isso no lugar escolhido por Adonai, do território de uma tribo. Lá vocês apresentarão suas ofertas queimadas e tudo que ordenei a vocês fazer. Entretanto, vocês podem matar animais e comer a carne deles onde quer que vivam e sempre que desejarem, de acordo com a medida que Adonai, seu Deus, os tiver abençoado. O impuro e o puro podem comer dela, como se fosse carne de gazela ou de veado. No entanto, não comam sangue, derramam-no ao solo como água. Muitas pessoas, quando lê isso aqui, o impuro e o puro pode comer dela. Dependendo da tradução, tá pior ainda, né? A frase está construída de outra forma e a pessoa fala, tá vendo? Pode comer animal puro. A pessoa tenta usar a própria Torá, a própria lei, para falar que se pode comer animal puro. É um problema de interpretação grave. Aqui é o quê? Que a pessoa ritualmente pura e ritualmente impura pode comer da carne de qualquer animal puro, né? Porque aqui Moisés está falando sobre a pessoa ter desejo de comer carne, aonde ela quiser, aonde ela morar, ela pode comer carne, né? Desde que não seja uma carne, desde que não seja um sacrifício. Sacrifício era apenas aonde o Senhor iria escolher, né? No tabernáculo e posteriormente no templo em Jerusalém. O tabernáculo ele saiu de alguns lugares, ficou em Shiló, ou Siló, né? Na época de Samuel, de Davi, e depois o tabernáculo foi para outros lugares, mas quando o templo foi construído, foi em Jerusalém, e ali foi onde Deus escolheu fazer ali o seu nome ser reverenciado. Então Moisés ele está falando o quê? Que se a pessoa quiser comer carne, aonde ela mora, ela tem total liberdade de fazer isso, né? Ele está separando bem. Se você quiser matar um animal para sacrifício, é lá onde Deus escolher. Mas se você quiser comer carne, pode comer onde você quiser. O puro, a pessoa ritualmente pura e impura, pode comer dela. Ao contrário do sacrifício, né? Apenas a pessoa ritualmente pura poderia comer do seu sacrifício que era apresentado ali perante o Senhor no lugar que ele escolheu. Então, muitas coisas poderiam deixar a pessoa ritualmente impura, tá? E uma impureza ritual não é necessariamente um pecado, né? As pessoas... Exatamente. 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 Então, muitas coisas podem deixar a pessoa... E assim, a impureza ritual, apesar da gente não entender assim com toda a profundidade, o porquê a pessoa ficava ritualmente impura, essa impureza ritual era apenas a pessoa ela não estava apta para frequentar o templo e se alimentar dos sacrifícios, tá? Isso não era necessariamente um pecado. Exatamente. Não pode tocar o cadáver, a carcaça do animal.
Olha, o exemplo é o quê? Se o Breno comer uma carne de porco e você cumprimentar ele. Olha, eu não conheço nenhum versículo na Torá que diz que se você tocar uma pessoa que comeu uma carne impura, você pega a impureza dela, tá? Eu diria que não. Eu acho que daí vai ser, vai ser só a polêmica assim, então você está com preconceito, e assim mais ou menos isso. Não. No caso que ele vai se tornava impuro quando você tocava um cadáver. Por quê? Porque nenhuma lei era colocada aleatoriamente. Porque o animal morreu de alguma doença. E você poderia contrair aquela doença. Exatamente. E levar a doença para a tua casa para lavar ela. O propósito era esse. Agora você não vai contrair uma doença por tocar em uma pessoa que comeu carne de porco. Exatamente. Hoje, nós vemos uma situação, são situações diferentes. E justamente a explicação que a Torá nos dá é para evitar essa tipo de situação. Por exemplo, hoje não está acontecendo, mas é comum as pessoas correrem e a família ficar lá em cima, beijando o outro. Gente, a gente não sabe, a doença está ali. Exato. Está ali. Exatamente. Não deve fazer isso. No caso do judeu, o cachorro fechado, independente da morte, para não tocar. Porque a pessoa está morta, está doente, morreu porque estava doente. Exato. Essa está lá. Então a gente tem que ter esse cuidado. E digo mais, a pessoa depois de morta, ela pode ter, ela, não só uma pessoa, mas animais também, ela pode carregar vírus, bactérias. Vou dar um exemplo, acabei lembrando de um exemplo. Uma conhecida nossa, uma vez ela foi num velório e ela não estava lá, era um conhecido dela, não era tão querido, né? E ela não estava lá, perto do caixão. Ela não estava lá chorando perto do caixão, estava lá junto com as outras pessoas. E uma mosca pousou no lábio dela. Ela assustou, espantou a mosca. No dia seguinte nasceu uma ferida no lábio dela. Então o cemitério ele é um ambiente doente, né? Um ambiente que tem sujeira, né? Então uma das coisas que deixava a pessoa ritualmente impura para se frequentar o tabernáculo, posteriormente o templo, e ela não poderia comer do sacrifício, era justamente tocar num corpo morto, seja de pessoa ou de animal, né? Se você encontrar um animal dilacerado, foi morto por outro, você não pode comer aquela animal, mesmo que ele seja puro. Exato. Por quê? Porque o dente do outro animal tinha bactéria que passou para o animal. Então é uma questão de pureza, de doença. Hoje nós estamos vendo a necessidade. Uma questão sanitária, né? Questão sanitária. Então a gente vê a necessidade hoje de cuidar. Uma coisa que é um absurdo que eles fazem, olha, você tem que lavar a mão. É óbvio que você tem que lavar a mão. Tem que lavar a mão. Então, qual que é a minha preocupação hoje? Cheguei agora, passei álcool em todas as cadeiras. A gente coloca a mão. Você está no trem, você pegou no lugar. Aí você vem e colocou aqui. Aí eu venho e coloco o álcool no nariz. Então, tudo isso gera doença. Exatamente. Então, essa era a preocupação. Exatamente. E não, como ele falou, não é questão de preconceito, mas é uma questão de bom senso. Exatamente. Quando eu for no enterro de vocês todos, eu não vou tocar em vocês. Eu estou falando para a mulher agora, quando depois vocês morrerem, eu não vou tocar em vocês. Tem que lembrar que o primeiro país mais velho. No capítulo 15, versículo 22, tem a mesma construção de frase, tá? E muitas pessoas tentam usar esse versículo para falar que pode comer qualquer coisa. Vamos lá, ó, 15, 22. Em vez disso, comam-no em sua propriedade. Comam tanto o impuro quanto o puro, como a gazela ou o veado. Né? Então, seria um erro de interpretação muito grande entender que o próprio Moisés estava falando para o povo comer qualquer coisa, né? Por favor. Então, se alguém alguma vez usar um texto desse como para afirmar que se pode comer de qualquer coisa, pegue a sua Bíblia, feche a Bíblia e... Tô brincando.
E dependendo da tradução, a frase é construída de um jeito que te confunde, né? Você imagina só, o próprio Moisés falando pra você comer coisa pura e impura, né? Mas Mas você pode ver que ele tá mandando comer o viado ou a gazela. Pro impuro e pro puro também. Você vai amar, né? Vai ter um entendimento. Dependendo da forma que a frase é construída, confunde mesmo. Confunde mesmo. Mas, né, de forma alguma é isso que Moisés está falando, né? Senão a Bíblia seria uma grande contradição, né? Seria uma grande contradição. Na verdade, ela só tem um erro de interpretação. Aquela tradução dele é horrível. Como que tá na sua? Nas duas cidades comerás o múmio e o rio. Igualmente comerão como se come a caça. Nossa. Tá vendo? Tá vendo? Então, muito mal traduzida, né? De forma alguma, gente. É uma questão assim de lógica, uma questão óbvia. Como que Moisés ali, há poucos dias antes de morrer, nos seus últimos discursos, vai mandar o povo comer carne impura? Gente, não tem lógica nenhuma. E aquela o impuro aí não dá para questionar, porque aí tem o mundo. O imundo é testificar, o imundo mesmo. Mas tudo isso é aquilo que Yeshua falou. O semeador saiu e semeou a vossa semente. O inimigo veio e semeou o joio. O joio é justamente essas má traduções que induzem a pessoa no erro. Por isso temos uma lógica. Alguma coisa está errada aqui. Não é possível que... Exatamente, né? Não teria como Moisés falar uma... Exatamente. Seguindo mais em frente, capítulo 13, versículo do 1 ao 4. Não, na verdade, se você estiver com uma versão que não é judaica, é capítulo 12, 32, tá? Acompanhem aí no 12, 32. Vamos lá. Cuidem de fazer tudo que ordeno a vocês. Não acrescentem nada, nem retirem nada. Aí agora vai para o 13, né? 13, versículo 1 na de vocês, correto? Beleza. Se um profeta ou uma pessoa que recebe mensagens enquanto sonha, se levantar entre vocês e mostrar a vocês um sinal ou maravilha, e o sinal ou a maravilha acontecer como ele predisse, e ele afirmar: vamos seguir outros deuses que vocês não conheceram, vamos lhes servir. Não ouçam o que esse profeta ou sonhador diz, pois Adonai, seu Deus, os está testando com o objetivo de descobrir se vocês realmente amam Adonai, seu Deus, de todo o coração e ser. Essa aí é uma pegadinha interessante. Olha só. Por exemplo, você vai numa igreja que ensina a transgredir a Torá. E levanta lá um profeta, fala uma coisa e acontece. O cara revela seu CPF, seu RG. Já foi uma semana lá, antes do foi um camarada assim lá, antes da pastoral lá. Falava sempre a identidade, o negócio, todo mundo meio confuso, o nome da pessoa, e ele encontrou a Bíblia. Aí quando foi, a Bíblia não foi bem. Chegou, acabou a graça. Quando chegou, depois que ele estava começando a mexer no carro, falei, não sei, um camarada que foi na igreja e começou falando lá um negócio. Achei que umas coisas aconteceram na mente. E não foi significar nada. Porque é Deus testando você. Porque se o indivíduo tem uma vida irregular, transgride a Torá, come alimentos impuros e profetiza, que acontece e você acredita, você está descrendo na Torá, mas está crendo na profecia dele. Exato. E outra coisa, não é o diabo que falou no ouvido não, porque as pessoas têm culpa muito do diabo, porque não é a culpa dele, é o próprio Deus que vai testar você. Aconteceu uma vez comigo.
Eu fui numa igreja de uma pastora amiga minha aqui da Barueri, e ela mora no Alphaville, e ela me convidou para nós irmos depois do jantar. E era uma esposa muito ricos. E tinha um rapaz novo, e o rapaz revelava tudo. Aí ele chegou lá, sentou numa mesa, bem requintado, e falou: olha, é o seguinte, Deus está me revelando que você está esperando um dinheiro e está na tua conta hoje. Eu realmente estava esperando. Estava num momento complicado. Eu falei: olha, tem uma coisa para você. Acho difícil. Pode ter certeza que está. Porque se não tiver, eu vou te esculhambar. Aonde você estiver, eu vou na igreja que você estiver, eu vou levantar de céu e vou lá para. Estou falando, Deus me revelou. Aí eu cheguei em casa, cheguei tarde, era quase 3 da manhã. Tomei um banho, liguei o computador e fui ver. Na verdade não era um dinheiro, era um pedido grande, que era uma grana legal. Abri nada. Falei: salada, deixa você comigo. Aí deitei, quando deitei veio uma coisa no meu ouvido: spam. Foi na caixa de spam. Tá, e na caixa de spam tinha o pedido? Tinha. Fosse outra, nossa, olha, amor de Deus, como eu já conhecia isso aí. Ainda que faça descer fogo do céu, não quer dizer nada para mim. Quer dizer nada. A pessoa pode chegar e te revelar tudo que você faz, contar a tua vida, até as coisas que até você esqueceu. Mas você não tem, não ouve a palavra, não tem atenção. É assim, existem vários casos parecidos como esse, né? Teve uns dias atrás, uns meses atrás, a gente recebeu uns áudios no WhatsApp de profetadas, né? Falando que ia ser uma escuridão, igual do Egito. A pessoa ia acabar a energia até de celular, os carros não iam ligar, ia ser, e deu até data. Deu a data, eu não lembro se era em maio, era pro ano passado. E aí, sabe, ficou algumas pessoas do nosso círculo, né, familiar, ficaram meio apavoradas, né? E aí, passou a data, eu até esqueci. Ninguém lembrou. Aí eu comentei, né, com a pessoa, falou: então, aquela profecia lá não aconteceu, né? Falou: mas às vezes era escuridão espiritual, né? Sempre tem uma desculpa, né? Então, assim, uma vez também a gente foi numa igreja de um ente querido, né? E aí o cara começou a revelar nome de parente. Falou: você tem uma falando pra Carol, né? Você tem uma irmã chamada assim, assim, assado, certo? Certo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começou a revelar as coisas, sabe? E a gente só... Assim, na hora eu já lembrei do Facebook, né? Falei: nosso Facebook deve estar tudo aberto lá. Né? Aí, não falou nada com nada. Deus tem vitória pra você, que não sei o que, não sei o que. Sabe? Quando não chove nem molha. Então, assim, gente, não se preocupem com os sinais e maravilhas, porque até um falso profeta Deus pode usar para te testar. Não para ele saber se você é fiel ou não, porque Deus é onisciente, ele sabe, mas é para você saber se você é fiel ou não. Ele está testando você, né? Então, vigiemos. Esses dias em setembro, tem um camarada no YouTube, que de vez em quando eu assisto alguns vídeos dele. Ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos, e ele traduz para vários partidos, do Michael Rood e para outras pessoas. E eu vi um vídeo dele falando sobre uma suposta profetisa lá nos Estados Unidos. Isso foi quando? Em agosto. Dizendo que o vírus ia dar uma caída. Quando chegasse dezembro e janeiro, ele ia vir uma segunda onda muito forte, todo mundo ia entrar em desespero, e em março ele vai desaparecer.
veio agora dessa situação e eu estou esperando março. Para mim não vai mudar em nada. É assim, eu acredito que Deus ele pode mostrar coisas para as pessoas em sonhos. Com certeza, Deus não mostrou para Pedro, lá em Atos 10, uma passagem muito mal utilizada para falar que pode comer qualquer coisa. Deus não deu uma visão para Pedro ali? Ele não queria falar algo para Pedro? Algumas pessoas têm dons. Teve, acho que foi o Eliasar, em vez de vir no meu privado, acho que colocou no grupo. O irmão ainda revelações. Não é assim, de repente você sonha, eu sei dar alguma coisa, mas nem é sempre. Aí um outro rapaz que está no grupo agora, um rapaz novo, Rodrigo, chegou e falou, irmão, eu conversei com uma moça, ela teve um sonho. E esse sonho era muito esquisito. E ela queria ver se você podia ajudar a interpretar esse sonho. Eu falei, olha, não é assim. Se ela tem um sonho, conta para mim. Se eu entender o sonho, eu posso até dar uma solução. Caso contrário, não é. Sim. Se for outra coisa, ela dá vontade de Deus. E ela contou o sonho, mandou o sonho para mim, eu entendi, mandei a resposta. E por coincidência deu certo. Era justamente o que estava acontecendo na vida dela. Mas o sonho era muito lógico. Uma coisa bem óbvia. Só que ela sabia. Então ela não entendia. Só que eu sei que ela não entendia. Então tem tudo isso. São coisas que... E assim, o problema, Deus ele pode mostrar coisas para as pessoas. O problema é que as pessoas fazem espetáculo com isso. Fazem aquela pirotecnia, fazem aquele show com isso, né? E aí elas acabam exagerando, né? Então vigiemos com isso. Seguindo em frente aqui no versículo, deixa eu ver, na Bíblia de vocês vai ser o versículo 4. Não, 13, 4. Sigam Adonai, seu Deus, temam-no e obedeçam às suas mitzvot. Ouçam o que ele diz e sirvam-lhe e apeguem-se a ele. E este profeta ou sonhador será executado por ter incitado a rebelião contra Adonai, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da vida da escravidão, com o objetivo de afastá-los do caminho que vocês devem seguir, segundo a ordem de Adonai, seu Deus. Esse é o modo pelo qual devem livrar sua comunidade desse mal. Continuando. Caso seu irmão, o filho de sua mãe, ou seu filho, sua filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo, que você aprecia tanto quanto a si mesmo, tentar instigá-lo em segredo a ir e servir outros deuses, que você não conhecia, nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos à sua volta, próximos ou distantes de você, em qualquer lugar do mundo, não consinta e não ouça o que ele diz. Não tenha piedade dele, nem o poupe, tampouco o esconda. Em vez disso, mate-o. Sua mão deve ser a primeira a se opor a ele e matá-lo em seguida às mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, pois ele tentou desviar você de Adonai, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da vida de escravidão. Pesado. Conversando com o pastor, a tua sorte é que nós estamos no Brasil. Porque você era para ser apedrejado. Como assim? Você ensina que a lei de Deus não é abolida. Isso te faz um falso profeta. Você está induzindo as pessoas ao inferno. Você está induzindo as pessoas à perdição. Pela lei de Deus você tinha que ser apedrejado. Porque você está induzindo a levar as pessoas a se perderem. Por que induzir? Porque nem todo mundo tem a facilidade de compreender as escrituras. Sim. As pessoas têm dificuldade às vezes. Aí chega uma pessoa que tem uma boa dicção, boas expressões e usa os textos fora do contexto. E induz você a acreditar, olha, tá vendo aqui, ó? Bom, você leu ali o texto. Mas vocês falaram que eu não posso comer muito, mas esse aqui eu posso comer. Então, quando
Exatamente. Que vocês encontrarem na tradução que vocês estão usando alguma coisa estranha, consulte outra Bíblia. Procure tirar o dúvidas. Exatamente. Para evitar que você caia no erro. Porque não justifica. Outra coisa, existe uma grande diferença, e isso é bom deixar bem claro aqui para vocês. Esse é um estudo do futuro que eu vou apresentar. A questão da salvação. Tem pessoas, nós vamos ter surpresas. Tem pessoas que você vai encontrar na eternidade que você achou que não iria. Porque ela, na verdade, ela não teve a oportunidade que você teve. Mas ela foi mais justa, ou justo nas ações. Exato. E tem pessoas que você tem certeza que vai estar lá e não vai estar porque ele conheceu e não obedeceu. Exatamente. Nós aqui não temos como justificar. Quem voltar para trás agora, no caminho que nós estamos, já está condenado. Não tem o que fazer. Exatamente. E é exatamente nesse ponto que eu queria tocar. Porque como a gente viu na porção passada, muitas pessoas se escandalizam com algumas penas capitais que são aplicadas na Torá. A pessoa fala, nossa, mas o próprio irmão, o próprio filho. Mas, irmãos, da mesma forma que nós acreditamos que um filho, um irmão nosso, se perder do caminho, ele não será salvo, da mesma forma é aqui. A diferença é o tempo. A diferença é o tempo. Aqui a sentença era imediata. Neste plano que nós estamos aqui agora. Mas iremos comparecer diante do grande trono branco e seremos julgados pelos nossos atos, né? Então as pessoas acabam se escandalizando, nossa, mas o próprio filho, o próprio irmão, a questão aqui é apenas o tempo, né? E o plano que a sentença ela é expedida, né? Então nós temos que entender também que o Senhor ele precisava iniciar o povo de Israel na terra de uma forma, ele precisava ser duro, ele precisava ser rigoroso, né? Porque senão já ia começar tudo errado, né? Outra coisa que é importante a gente frisar, as pessoas que estão caminhando conosco, elas tiveram um privilégio porque foi uma escolha divina. Deus escolheu essa pessoa. E quando Deus escolheu essas pessoas, ele tem um propósito. Aí se você, ao invés de você seguir a verdade, você querer a facilidade, como muitas pessoas acabam voltando. Tem pessoas que chegam aqui, muito difícil. Essa história é minha alimentação, de sábado, isso vai me atrapalhar a minha vida. Aí eu vou lá, continuar onde eu estava, porque lá eu estava adorando a Deus, eu estava louvando. Talvez naquela igreja, pessoas que estejam ali sejam salvas, porque elas não conheceram, mas são justas, e você se vê. Então, tem muita... Exatamente. Exatamente. Seguindo em frente, nós temos Deuteronômio 14, que é uma segunda relação, né, de animais puros e impuros. Em relação a isso, nós já passamos lá em Levíticos 11, né? E eu gostaria de saber se os irmãos têm alguma dúvida em relação a esse assunto, de animais puros e impuros. Alguma dúvida? Eu só gostaria de colocar um adendo. Nós estamos passando já na época da insulina. Agora o mundo está nessa situação desesperadora. Tudo por quê? Por causa dos animais impuros que os chineses usam. Se eles não usassem como alimento, nós não estaríamos nesse problema. Então a transgressão da lei gera a morte. Exatamente. A transgressão da lei foi morte geral. E outra coisa, e o justo paga pelo injusto. Por quê? Porque essa doença não está perdoando ninguém. Exatamente. Então, nós temos que ter esse conceito. Outra coisa, isso eu falo e replico. Nós temos que aprender a ler a Bíblia, as pessoas não leem. Isaías 66 fala claramente,
que o que come carne de porco será lançado no lago de fogo. Não, a Bíblia não fala que o adúltero, que o assassino, que o ladrão, não fala. Mas o comedor de carne, porque existe um grande mistério nisso aí. E esse mistério é o que está acontecendo agora. Exatamente. Época, Deus colocou uma sentença pesada, porque ele sabia que esse desvio de conduta alimentar ia gerar a morte. Exatamente. Eu fui almoçar esse dia. Quarta-feira sempre ele serve comida Feijoada. feijoada. E eu falei, almoço, eu quero feijão, quero só arroz mesmo, uma carne com tá bom. Aí eu ficava batendo por ele. A carne que eu sempre quero, não pode comer, não pode comer. Eu quero. Você não pode, eu falei, como não, mas por que você não come? Você não gosta? Era só boca. Agora naquela eu acho feio. É. Comida feia. É. Uma coisa que te dá nojo. Parece que, né? Alguém É. jogou de novo. A parte mais difícil é comer fora de casa. É. Não é fácil, não. Ó, tá aí. Isaías 66, 17. Então, vejam lá. Você pode ver que os outros pecados falam de punição, mas esse aqui dá a punição. Sim. Então tem algo especial. E uma passagem que eu gosto muito de ler em relação à alimentação é Levíticos 20, 25. Vamos lá. Levítico 20, 25. Né? Um dia desse eu vi uma página no Facebook, é uma página de conteúdo cristão, mas eles reconhecem o nosso movimento como um movimento legítimo. Né? E esse cara, ele escreveu o seguinte, que ele compara as leis de alimentação com leis de impureza ritual, que nós acabamos de explicar. Mas será que é isso mesmo? Será que comer uma carne de porco vai te deixar impuro só por um períodozinho de tempo? Não é o que diz aqui. Não é o que diz aqui. E olha só, vamos ver Levítico 20 e 25. Ó. Irmãos, Levítico 20 é o hall, né, digamos assim, a lista de relações ilícitas, relações sexuais ilícitas. Então aqui o Senhor está falando de santidade. Olha só como ele conclui essa lista. Lá no versículo 22 ele fala, guarda todos os meus mandamentos, e ele conclui aqui no 25, ó. Portanto, distingam animais puros de impuros e aves puras de impuras. Não se tornem detestáveis por um animal, ave ou réptil que separei para vocês considerarem impuros. Aqui, como foi traduzido nessa versão, não se tornem detestáveis, a palavra que está aqui é alma, nefesh. Não torneis a vossa alma imunda, detestável, abominável. Versículo 26. Em vez disso, santidade, sejam santos para mim, pois eu, Adonai, sou santo e os separei dos outros povos para pertencerem a mim. Então, irmãos, a alimentação envolve santidade. Olha o 17. Os que se santificam e se purificam, aqui em Isaías. 16, e se purificam para entrarem nos jardins, após aqueles que estão no meio dos que comem, aqueles que estão no meio dos que comem, olha só, vamos ver de novo, para entrarem nos jardins, após aqueles que estão no meio dos que comem carne de porco e ratos e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então, tudo isso envolve a questão de alma. Exato. Vida. Então é sério. Não é uma questão, tudo bem, né? E outra coisa, como é difícil as pessoas aceitarem a Bíblia. Elas fingem, elas brincam. Uma Exatamente. situação que não se deve. Sim, exatamente. E outra coisa, mas você é muito chato. Mas eu sou chato. Semana passada, eu estava lá em Santos, aí lá na Praia Grande,
E aí eu fui num alvoroço, assim, uma coisa assim meio estranha, e eu vi que a Carol estava com uma coisa na bolsa. Aí eu falei, tá tudo bem aí? Não, desculpa, Laércio. É que eu fui na padaria, e eu comprei pão, e eu vi esse pão. Eu não lembrei. Tudo bem, minha filha. Quem vai para o inferno é você mesmo. Mas você não pode falar isso. Mas se eu não falar isso, a pessoa não se toca. Porque você fala, não, tudo bem, Deus é bonzinho. Não, você vai para o inferno mesmo, filho. Não tem problema nenhum, pode comer. Já que vai para o inferno, já vá satisfeita. Mas eu falei justamente essa questão, não por nada, para tentar criar um choque na pessoa. Então a pessoa cai a ficha. Que, sabe, não tem por que não entender isso. É uma questão de teimosia mesmo. Uma questão de teimosia mesmo. Tudo é seu tempo, aí vem aquela massa. Não estou preparado. Um tempinho, vou comer de novo, aí depois tem um tempinho. Não tem. Eu escutei isso já. Não tem. Mas peraí, você deu? Li. Então. Não, mas. Vai chegar o tempinho ainda. Não tem nada de porco aí, nada, minha mãe não colocou nada, minha mãe não está nem comendo, porque os parentes que conheciam lá, eles comiam pouco direto, era sangue, sabe esse negócio? Eles pagam no corpo, não é? Então eles comiam direto, ele e a esposa, então você deu um bicho na cabeça, no cérebro, então ele morreu, e a mulher dele é que conseguiu salvar, mas uma parte aqui, ó, não tem, terrível. Uma doença terrível. É uma doença terrível. A carne de porco é bem boa. Então quando fala, esquece, ela tá. Não adianta falar com pessoas. Exato. Eu não bicho. Exatamente. É uma doença terrível. É o inferno. E a gente não pode impedir as pessoas de ir para o inferno. Você tem anos desse direito. Direito aqui, mas eu quero perguntar, não, não vai. Não quer ir, vá com Deus. Mas com Deus não dá para ir. Com Deus não dá para ir. Seguindo em frente, vamos lá, irmãos, senão vai se estender muito. 14:21. Essa também é uma passagem um pouco mal entendida, principalmente no judaísmo, tá? Judaísmo ortodoxo. Deuteronômio 14:21. Não comam nenhum animal que morreu naturalmente, contudo, podem dá-lo ao estrangeiro, residente com vocês, para que ele o coma, ou vendê-lo a pessoas de outras nações, pois vocês são um povo consagrado a Adonai seu Deus. Essa parte aqui no final que eu quero frisar, ó. Nessa tradução está assim, ó: não cozinhem um animal de pouca idade no leite de sua mãe. O judaísmo ortodoxo entendeu que não se pode comer, por exemplo, um cheeseburger, que tem carne e leite, estrogonofe e qualquer outro derivado aí que tenha laticínios, né, leite e carne, tá? Mas aqui a interpretação mais difundida pelos teólogos, digamos assim, é que não se deveria abater, cozinhar, se alimentar de um animal ainda sendo ele lactente, ele mamando ainda na sua mãe, tá? E também a outra possibilidade de tradução é que algumas nações cananitas faziam um ritual de cozinhar o bezerrinho no leite da própria mãe, mas de forma ritualística. E a Moloque tem um caso também que eles pegavam o bebê e ferviam, pegavam o leite da mãe, ferviam o leite da mãe e colocavam a criança. Então é uma questão nesse aspecto. O que é para dar vida não pode gerar morte. O leite não pode gerar vida. Exato.
Seguindo mais em frente aqui, no versículo 22. 14, 22. Todo ano tomem 1/10 de todos os produtos crescidos no campo e o comam na presença de Adonai, seu Deus, no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. Comam a 10ª parte dos grãos, do vinho novo e do azeite de oliva, o primogênito do gado e do rebanho, para aprenderem a temer Adonai, seu Deus, sempre. No entanto, se a distância for grande demais para vocês e forem incapazes de fazer o transporte, pois o lugar escolhido por Adonai para depositar seu nome é muito distante de vocês, então quando Adonai, seu Deus, os fizer prosperar, convertam o 10º dos produtos em dinheiro e levem o dinheiro com vocês. Dirijam-se ao lugar escolhido por Adonai, seu Deus, e troquem o dinheiro pelo que desejarem: boi, ovelha, vinho e outras bebidas inebriantes, ou qualquer outra coisa que quiserem, e comam ali na presença de Adonai, seu Deus, e alegrem-se vocês e sua casa. Esse é o dízimo anual. Que é o dízimo da família. Exato. Aí já é a primeira poupança que o Eterno criou. Então, como eles deveriam subir a Jerusalém, e era uma viagem longa, então eles tinham que separar, igual a nossa história do cofrinho. A pessoa separa para que a gente tenha recurso na festa. Era a mesma coisa, então a pessoa separava aquele recurso, porque ele não poderia deixar de ir. Quando chegasse a época da festa, ele não podia dizer: ah, eu não posso ir porque não tenho dinheiro. Então, não, esse aqui já é sagrado. Você tem que separar, e quando chegar lá, você vai comer, você vai se alegrar diante do Senhor. Exatamente, exatamente. Né? E duas coisas que eu quero frisar bem, né? Uma coisa interessante, Deus ordenava o povo ficar alegre. Sim. O povo se alegrar na presença do Senhor e se alimentar dos dízimos. E outra coisa também que eu quero frisar aqui, ó, aqui no versículo 23, para aprenderem a temer Adonai, seu Deus, sempre. O dízimo, ele te ensina. Ele ensinava o povo de Israel, porque o povo, ele ia anualmente e entregava o dízimo, e eles ficavam ali na presença do sacerdote, dos levitas, aprendendo cada vez mais e mais da Torá e dos mandamentos de Deus. Né? Um exemplo que eu gosto de usar é o exemplo de Melquisedeque. Muitos dizem: ah, mas Abraão dizimou uma vez só. Mas é claro, ele se encontrou com Melquisedeque uma vez só, né? Ele foi abençoado por Melquisedeque uma vez só. Nós não sabemos também se foi uma vez só. Pois é, a Bíblia fala de uma vez. A Bíblia relata, mas nós não sabemos. Exatamente. Uma coisa ele não questiona, ele simplesmente cumpre. Só que as pessoas, infelizmente, pelos maus exemplos que nós temos, o que acontece? Pelos maus exemplos que nós temos, as pessoas usam aquilo para justificar a sua avareza. Então nós temos, só que a sua bênção, até hoje eu não vi uma pessoa que é fiel não tem um resultado. Exatamente. Não tem. Exatamente. E assim, foi o que a gente leu no começo: bênção e maldição. Gente, Deus não muda, tá? Antes de eu entender os mandamentos de Deus, eu falava: o dízimo é da lei, a lei foi abolida. E as pessoas têm um trauma do dízimo, devido às muitas explorações que são feitas aí nas igrejas. As pessoas, o mau uso do mandamento de Deus, as pessoas têm um trauma. Às vezes só de falar do dízimo a pessoa já fecha a cara, porque as pessoas têm um trauma desse assunto, né? E é um assunto que realmente traumatiza, porque muitos líderes aí, eles fazem eles obrigam as pessoas, né? Eles trabalham na mente das pessoas de uma forma tóxica, né?
Então nós temos que entender, e olha só que bênção, irmãos, que era o dízimo. Para a pessoa se alegrar, para a pessoa comer, para a pessoa estar ali junto do levita, do sacerdote e aprender mais. Né? Deve ser uma cena muito linda. Imagina, com certeza. Ele morava lá no norte de Israel, aí ele guardava aquele recurso, porque não podia usar aquele recurso. Porque o que acontece hoje? Você pega o dinheiro, você usa tudo. Mas quando você tem o destino, você guarda. Ele guardava aquele dinheiro, ou aquele animal. Na época ele vendia, pegava o dinheiro, pegava a família, ia lá e comiam, bebiam, se alegravam. Ia viajar. Quem não gosta de viajar? Sabe? Era isso que Deus queria. E é isso que Ele quer que a gente faça. Que a gente seja feliz. Hoje as pessoas, elas querem adquirir. E adquirir mais. E é aquela coisa, ele corre e quer comprar um carro novo. Ele acabou de comprar um carro zero. O meu sonho é ter um carro zero. Aí passou um dia, mas esse carro já está meio rodado, eu quero outro. Aí ele vai se enfiando em dívida, por quê? A propaganda faz isso. Então ele não consegue ter um meio termo. E acaba não aproveitando a vida. Exato. E Deus quer que você aproveite, que você seja feliz, que você prospere, que você se alegre, que seus filhos se alegrem. Por exemplo, por que nós temos o Kiddush? Que é um momento de confraternização. Faz parte do culto. Essa parte é importante. Como louvor, como oração, como estudo, você compartilhar com a pessoa alguma coisa. Exatamente, exatamente. E olha só que interessante, né? Quem não gosta de viajar, né? A gente mal viaja uma vez por ano. E o povo de Israel era obrigado, era ordenado viajar 3 vezes no ano. Olha só que delícia, né? E olha só, no versículo 27 ao 29. Agora, a gente acabou de ler do dízimo anual, né? Agora vamos ler o outro dízimo. No entanto, não negligenciem o levita, que está com vocês, pois ele não tem parte ou herança como a sua. A cada 3 anos, levem a 10ª parte da sua produção do ano e reservem-na em suas cidades. Então o levita, por não ter parte ou herança como a de vocês, como o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem em suas cidades, virá, comerá e ficará satisfeito, para que Adonai, seu Deus, os abençoe em tudo que suas mãos produzem. Então, irmãos, o dízimo ele era para alegria, para aprendizado, para sedacá, para caridade, obra social, as pessoas necessidades. Exatamente. A situação daquele levita que tinha que limpar o sangue, porque era muito sangue. Então ele trabalhava ali o dia inteiro. Ele tinha que arrumar renda. O outro que limpava as dependências, o outro que fazia o sacrifício, o outro, então cada um tinha a sua atividade. Exatamente. Não é fácil, por exemplo, nós que não temos uma pessoa que fique à disposição da congregação, eu vejo a dificuldade. Nós temos coisas para fazer, porque nós estamos com filtro, está ali, nós foi comprado. Desde a semana passada, não tivemos a oportunidade de colocar, não tive tempo. Então é complexo. Isso o salão, agora imagina o tempo e a quantidade de levitas. Exato, exatamente. Eles foram ensinados o seguinte: tinha que ter um Deus para a chuva, um Deus para o sol, um Deus para a plantação. Então eles não conseguiam conceber que o único Deus gerava tudo isso. Então, por exemplo,
uma deusa chamada Ceres. É daí que vem a palavra cereal, que era a deusa que cuidava dos cereais, que era Ceres, veio a palavra cereal. Então tinha o deus Shamash, que era o deus sol. Então eles temiam que o sol, se o sol não aparecesse um dia, eles morreriam. Entendeu? Eles morreriam. Então, para quebrar aquilo, então eles insistiam: o teu Deus, o teu Deus. É como a brincadeira que eu falo na carne de porco, para as pessoas que são próximas, os amigos. Você vai para o inferno. Mas eu não acredito no inferno, eu acredito no lado do fogo. Mas eu falo aquilo porque eles acreditam. Então é choque, é uma questão de choque. Isso. Os outros. É isso mesmo. Bom, no capítulo 15 tem o ano Shemitah, né, que é o 7º ano. A gente já viu isso em outras porções, depois os irmãos podem ler com mais calma. E para encerrar, irmãos, no capítulo 16, o capítulo 16 todinho, ele fala das 3 festas de peregrinação, né? O que tem tudo a ver com todo o contexto, porque Moisés, ele está falando sobre os dízimos, né? E as festas de peregrinação, elas tinham essa parte importante que era as ofertas, né? Eu vou focar aqui, do capítulo 16 todo, eu vou focar aqui 2 versículos. O primeiro, 16:1. Observem o mês de Aviv e celebrem Pessah para Adonai seu Deus. Pois no mês de Aviv, à noite, Adonai seu Deus, ou de madrugada, né? Adonai seu Deus os tirou do Egito. Irmãos, não há na Bíblia nenhum outro mês que o Senhor manda celebrar. E não há nenhum outro mês com nome, né? Os outros meses é 2º, 3º, 4º, 5º e por aí vai, né? Então, irmãos, esse ano novo que acabou de passar aí, não é para nós celebrarmos. O ano novo do judaísmo, Rosh Hashanah, não é para celebrarmos. O ano novo que nós devemos marcar, que nós devemos guardar, observar, celebrar, é do mês de Aviv. Deve ser por volta do dia 14 de março, 13 e 14. Exatamente. E para encerrar, irmãos, essa porção, uma porção que teve muitos assuntos, muito aprendizado, é o versículo 16 do capítulo 16. 3 vezes ao ano, todos os seus homens deverão aparecer diante de Adonai, seu Deus, no lugar que ele escolher. Na festa de Matzah, na festa de Shavuot, que é a festa das semanas, também tem o nome de Pentecostes, e na festa de Sukkot, que é a festa das cabanas. Que eles não apareçam diante de Adonai com as mãos vazias. Todo homem deverá contribuir com o que puder, de acordo com a bênção que lhe foi dada por Adonai, seu Deus. Então, irmãos, para as nossas festas, reservem uma oferta especial, se organizem, né? A nossa congregação, nós temos vários planos, de vários projetos para fazer, né? Durante a semana, eu, o irmão Laércio, o Breno, a gente sempre conversa de vários projetos que nós queremos fazer, mas tudo isso precisa de recurso e da participação, do trabalho, das mãos dos irmãos, né? Então, nós precisamos de vocês, precisamos do apoio de vocês, né? Não compareçam de mãos vazias. Amém? Só para completar, é a única vez, a única coisa que você pode testar a Deus. Em outra coisa não pode, mas na questão do dízimo, ele diz: provai-me nisso. Então, a única abertura que você pode testar Deus é na questão dos dízimos e das ofertas. Outra coisa, dos 10 maiores bilionários do mundo, 9 são judeus. E não são religiosos, mas são fiéis. As pessoas pensam que é para não, eles são fiéis. E a fidelidade está independente da Torá. Deus quer que você seja fiel. Porque se você começa a ser fiel nessa situação, você vai acabar cumprindo os mandamentos. Amém? Amém.